Você é uma daquelas pessoas que sai por aí dizendo que conversa muito bem inglês, mas que não é fluente? Ou quando você vai preencher o formulário, você fica em dúvida se o seu inglês é básico, intermediário, avançado ou fluente? Vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a decidir. Se você consegue conversar muito bem em inglês, mas você acha que você não é fluente porque você não entende algumas palavras ou algumas expressões, eu tenho uma notícia boa para você. Pode ser que você seja fluente sim. Uma das coisas que confundem muitos alunos em processo de aquisição de linguagem é que eles confundem fluência com proficiência. Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença. Se você acompanha o meu canal, você já sabe que a língua inglesa não tem uma academia de letras, como a língua portuguesa tem, mas ela tem algumas associações que estabelecem algumas regras. Uma delas é o British Council, ou Conselho Britânico. Essa associação criou uma tabela para que professores de inglês e alunos que estão aprendendo a língua inglesa ou qualquer outra língua europeia possam saber, de acordo com as suas habilidades, em qual nível esse aluno se enquadra naquele momento. Essa tabela tem várias finalidades. Ela serve para você poder se inscrever em um curso que é ministrado em língua inglesa. Aqui no Brasil a gente usa muito para fazer teste de nivelamento em escolas de idiomas. Ela serve para um aluno que já está estudando inglês há algum tempo, está se mudando para uma turma diferente ou para uma escola diferente e não quer começar do básico de novo. A gente segue essa tabela para saber quais as habilidades esse aluno já tem, que ele não precisa estudar novamente. Essa tabela é dividida em 6 partes: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Ela traz a descrição das competências e habilidades que cada aluno precisa ter para ser considerado básico ou intermediário, ou avançado ou proficiente. Os níveis A1 e A2 são iniciante e básico. Um aluno nesses níveis consegue se apresentar, dizer de onde ele veio, falar sobre sua família, sobre seus hobbies, o que ele gosta de fazer no fim de semana, falar um pouco sobre o seu trabalho, mas não com muita profundidade. Ele também consegue entender os nativos quando eles falam devagar e tem paciência para explicar o que eles estão querendo dizer. Isso não sou eu que estou falando, está escrito na tabela. Você pode acompanhar aqui. O nível B1 requer que o falante consiga se virar em situações de trabalho, escola, lazer. Veja bem, falar sobre o seu trabalho é diferente de conversar em situação de trabalho. Vai exigir um pouco mais de linguagem técnica. A linguagem vai ser mais direta e clara. Ele consegue entender expressões básicas, mas não é capaz ainda de entender expressões que ele não conhece. Ele não entende todas as palavras em um diálogo, mas ele consegue entender o ponto principal de uma conversa. Ele já consegue falar sobre coisas mais abstratas, como eventos, sonhos, esperanças, expectativas. É por isso, talvez, que algumas escolas de idiomas escolham ensinar os tempos futuros já nesse nível. A dificuldade não é só das estruturas que você precisa saber para falar no tempo futuro, mas também essa abstração que você precisa ter para pensar um pouco mais num mundo que não é concreto, uma coisa que ainda não se realizou. O aluno de nível B2 já consegue compreender textos um pouco mais complexos, com temas abstratos e concretos. Ele consegue ler um livro sobre psicologia, ele consegue seguir um manual de instruções. Ele consegue interagir com fluência com nativos, ou seja, sem muitas interrupções, sem que haja muito esforço das duas partes, de falar devagar ou de medir as palavras. Ele também já consegue produzir textos de vários temas. Uma pausa aqui, gente.
A maioria dos professores de inglês do Brasil estão neste nível, porque não é preciso muito mais além disso para você se comunicar com fluência em inglês. Se você já consegue fazer tudo isso, você já pode dizer que é fluente no nível básico intermediário. Vai depender de muitos fatores. Por exemplo, se você tiver um sotaque tão ininteligível, aí você não vai ter habilidade de fala e interação fluentes. Mas pode ser que você seja ainda fluente na audição, na leitura e na escrita. O aluno que está no nível C1 já é capaz de reconhecer figuras de linguagem, metáforas, que a gente chama de puns, conhece e usa muitas expressões idiomáticas, entende a maioria das expressões utilizadas no dia a dia pelos nativos, entende, conta piadas, usa linguagem acadêmica, faz trabalhos, consegue ser bem específico e usar termos técnicos, utiliza e produz textos complexos e técnicos, lê jornal, assiste TV de verdade, tá? Tipo talk shows, que tem bastante linguagem espontânea. Filmes não retratam muito a fala natural dos nativos, porque é um texto decorado. Friends não é bem uma série para quem já está no nível C1, tá? Friends ele é mais uma série para quem ainda está começando. Agora, o nível C2 é um nível proficiente. To make a long story short, não existe muita diferença entre o que um nativo consegue fazer e o que um aluno C2 consegue fazer. É o nível de proficiência mesmo. Tudo isso que eu falei precisa ser apresentado em 5 habilidades diferentes: fala, escrita, leitura, audição e interação. Isso quer dizer que o nível de interação precisa ser de acordo com o nível de inglês. Então, habilidades básicas, precisa ter uma interação básica. Numa interação intermediária, eu preciso de expressões e palavras intermediárias. Isso eu posso discutir com vocês em outro vídeo. Então, para resumir esse vídeo, errado está o cara que criou aquele formulário e disse que fluente era nível de inglês. Nível de proficiência é básico, intermediário, avançado e proficiente. Você pode ser fluente no nível básico, pode ser fluente no nível intermediário, pode ser fluente no nível avançado e você pode ser proficiente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fazia muito tempo que eu não postava alguma coisa, mas a gente está de volta e agora com um novo curso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para mim. Até o próximo!